Era quase 3 da manhã quando Neymar entrou sozinho em uma sala iluminada apenas pela luz azul de uma tela gigante. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o som do relógio na parede, marcando cada segundo. Naquele momento, não existia torcida gritando, estádio lotado ou câmera acompanhando seus dribles. Existia apenas um homem olhando números, números altos, altos demais. E o mais assustador, não tinham vindo do futebol. Enquanto milhões de brasileiros dormiam, Neymar observava valores que cresciam mais rápido do que os salários que recebeu dentro de campo durante toda a carreira. Era dinheiro entrando de lugares que quase ninguém imaginava. Contratos secretos, negócios silenciosos, empresas, direitos de imagem, investimentos. Um império construído longe da bola. E quando essa informação começou a vazar nos bastidores do esporte, até jogadores milionários ficaram chocados. Porque a verdade é uma só. Talvez o maior talento de Neymar nunca tenha sido o futebol. Talvez o verdadeiro jogo que ele aprendeu a dominar tenha sido outro. Um jogo invisível. Um jogo onde não existe juiz, torcida ou VAR. Apenas estratégia, influência e bilhões. Mas antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde chega a história do Neymar. E me responde uma coisa. Você acredita que um jogador pode ganhar mais dinheiro fora do futebol do que dentro dele? Já deixa o like e se inscreve, porque essa história vai te surpreender do começo ao fim. Hoje, quando as pessoas olham para o Neymar, elas enxergam carros milionários, mansões gigantes, festas luxuosas e uma vida que parece impossível para a maioria dos brasileiros. Mas quase ninguém lembra do cheiro da infância dele. O cheiro de cimento molhado nas ruas simples onde ele cresceu, o cheiro da roupa suada depois de horas jogando bola em quadras apertadas. O cheiro da dificuldade. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Filho de um ex-jogador que viu os próprios sonhos acabarem cedo demais. O pai sabia exatamente o que o futebol podia fazer com um menino pobre, ou destruir, ou salvar. E foi nesse cenário apertado que tudo começou. A família não tinha luxo. Não tinha segurança financeira. Muitas vezes o dinheiro era contado. O pequeno Neymar cresceu vendo os pais lutando para colocar comida na mesa enquanto ele carregava uma bola nos pés, como se carregasse a própria esperança da família inteira. E existia algo estranho nele desde pequeno. Não era só talento, era confiança. Enquanto outras crianças tinham medo de errar, Neymar parecia brincar com a pressão. Ele driblava sorrindo, humilhava adversários sem sentir culpa. Era como se já soubesse que nasceu para algo gigante, e isso chamava a atenção de todo mundo. Só que ninguém imaginava o tamanho do preço que viria depois. Quando Neymar chegou ao Santos, ainda adolescente, o Brasil inteiro começou a sentir que estava diante de um fenômeno raro. As arquibancadas tremiam, os narradores gritavam, crianças imitavam os cortes de cabelo dele. O país encontrava um novo ídolo. Mas enquanto a torcida olhava para os gols, o pai de Neymar olhava para os contratos. E foi ali que o jogo começou a mudar. Porque Neymar não virou apenas um jogador. Ele virou uma marca. Pouca gente percebeu isso no início. Enquanto os jornais falavam dos dribles, empresários gigantes já brigavam nos bastidores por um pedaço da imagem daquele garoto. Marcas queriam seu rosto. Empresas queriam sua influência. E o dinheiro começou a entrar numa velocidade absurda. Só que havia um detalhe importante. Neymar aprendeu cedo algo que muitos atletas descobrem tarde demais. Carreira no futebol acaba rápido. Uma lesão pode destruir tudo em segundos. E talvez tenha sido por isso que ele começou a construir algo maior que o próprio esporte. Quando assinou contratos milionários ainda muito jovem, Neymar não gastou apenas com luxo. Ele começou a transformar fama em máquina financeira. Direitos de imagem, campanhas publicitárias, empresas ligadas ao próprio nome, tudo era calculado. E o mais impressionante? Enquanto o mundo criticava festas e polêmicas, o patrimônio dele crescia silenciosamente nos bastidores. Mas nem tudo foi glamour, porque junto do sucesso veio uma pressão brutal. Toda vez que Neymar caía em campo, parecia que o Brasil inteiro caía junto. Toda vez que ele errava, milhões apontavam dedos. E isso começou a pesar de um jeito perigoso.
Teve noite em que ele saiu de estádios em silêncio absoluto, sem música, sem sorriso, apenas olhando pela janela do carro enquanto flashes explodiam do lado de fora. A fama que trouxe riqueza também trouxe solidão. E foi exatamente nessa fase que ele tomou algumas das decisões financeiras mais importantes da vida. Enquanto muita gente pensava que Neymar estava apenas curtindo a vida, ele fechava contratos capazes de render milhões mesmo sem entrar em campo. Publicidade internacional, licenciamento, redes sociais, empresas apostando no alcance absurdo que ele tinha sobre o público. Porque Neymar entendeu uma coisa antes da maioria dos jogadores: atenção vale dinheiro. Muito dinheiro. Cada postagem, cada foto, cada corte de cabelo diferente, cada comemoração, tudo virava engajamento. E engajamento virou fortuna. Só que existia um problema enorme crescendo ao mesmo tempo: as lesões. E talvez nenhum momento tenha sido tão doloroso quanto 2014. O Brasil inteiro lembra daquele dia, a entrada forte, o choque. Neymar caído no gramado, o silêncio desesperado da torcida, o rosto contorcido de dor. Naquele instante, parecia que o sonho tinha acabado. Enquanto milhões choravam na frente da televisão, Neymar estava sozinho num quarto de hospital, encarando o teto branco, sentindo o corpo travado e a mente afundando em perguntas que ninguém conseguia responder. E se eu nunca mais voltar o mesmo? Essa pergunta destrói qualquer atleta, mas foi exatamente ali que ele começou a entender que sua vida precisava ser maior do que apenas futebol. A recuperação foi lenta, dolorosa, frustrante. Enquanto o mundo criticava, ele percebia que dependia demais de algo que podia acabar a qualquer momento. E foi aí que os negócios aceleraram ainda mais. Empresas começaram a enxergar Neymar não só como jogador, mas como celebridade global. Ele ultrapassou o esporte, virou cultura pop, virou influência mundial, e isso abriu portas gigantescas, contratos com marcas esportivas, publicidade de bebidas, games, campanhas internacionais, eventos exclusivos, participações milionárias. O dinheiro começou a vir de todos os lados. Existem especialistas que dizem que parte gigantesca da fortuna de Neymar hoje vem justamente daquilo que acontece fora das quatro linhas, e quando você entende isso, tudo muda. Porque enquanto muita gente discutia se ele jogava melhor que Messi ou Cristiano Ronaldo, Neymar estava construindo independência financeira. Só que a internet nunca perdoou Neymar completamente. Cada festa virava manchete, cada viagem era julgada, cada derrota parecia um tribunal público, e talvez isso tenha criado uma imagem muito diferente da realidade, porque por trás do personagem extravagante existia um homem cercado por empresários, contratos e decisões bilionárias acontecendo todos os dias. Imagine a pressão de acordar sabendo que qualquer movimento seu pode valer milhões ou destruir milhões. Isso não é vida comum, é um peso psicológico gigantesco, e mesmo assim, Neymar continuou expandindo o império. Mansões, investimentos, participações comerciais, a própria marca crescendo em escala global. Só que existe algo ainda mais chocante. Muitos jogadores ganham fortunas e perdem tudo depois da aposentadoria. Neymar parece ter entendido isso cedo demais. Talvez por influência do pai, talvez pelo medo de voltar à pobreza, talvez pelas dores que viveu na infância. Mas o fato é que ele construiu estruturas financeiras capazes de continuar gerando dinheiro mesmo quando o futebol acabar. E isso muda completamente o jogo, porque o verdadeiro rico não é quem ganha muito, é quem ganha dinheiro até dormindo. E Neymar começou a fazer exatamente isso. Só que quanto mais dinheiro entrou, mais distante ele parecia ficar da própria paz. Existe um lado da fama que quase ninguém mostra. Os quartos de hotel silenciosos, as amizades duvidosas, o medo constante de confiar nas pessoas erradas, a sensação de nunca saber quem gosta de você de verdade, ou do que você possui. E em vários momentos, Neymar demonstrou sentir esse peso. O sorriso continuava nas câmeras, mas bastava olhar com atenção para perceber o desgaste emocional acumulado ao longo dos anos. Porque o menino pobre que sonhava em jogar bola virou um dos brasileiros mais conhecidos do planeta.
e isso cobra um preço. Mesmo assim, ele nunca parou. Quando foi para o Paris Saint-Germain numa transferência histórica, o mundo explodiu. O valor da negociação chocou até especialistas do futebol. Era dinheiro demais, pressão demais, expectativa demais. Mas nos bastidores, aquele movimento também significava outra coisa: mais influência global, mais mercado, mais contratos, mais valor de marca. Neymar não era apenas atleta naquele momento. Era uma empresa ambulante. E empresas gigantes queriam associar suas marcas a ele. Só que quanto maior o império, maior a cobrança. As críticas aumentaram. As lesões voltaram. A perseguição da mídia ficou ainda mais pesada. E houve momentos em que parecia que o mundo inteiro torcia contra. Só que existe uma cena que explica muito sobre Neymar. Depois de uma derrota dolorosa, ele saiu do estádio cabisbaixo. Os fotógrafos gritavam seu nome, flash atrás de flash. Perguntas agressivas, críticas vindo de todos os lados. Mas dentro do carro, segundos depois, o celular dele não parava de tocar. Empresários, contratos, reuniões, negócios milionários acontecendo ao mesmo tempo em que o mundo dizia que ele estava acabado. É por isso que tanta gente não entende Neymar. Porque ele joga 2 jogos ao mesmo tempo, o futebol e o financeiro. E talvez o segundo tenha se tornado ainda mais poderoso. Hoje, Neymar movimenta cifras que ultrapassam o entendimento da maioria das pessoas. Redes sociais gigantescas, campanhas globais, produtos associados ao nome dele, direitos de imagem valendo fortunas. E tudo isso nasceu daquele garoto simples que chutava a bola nas ruas apertadas do Brasil. Mas existe uma pergunta que continua perseguindo o Neymar até hoje. Valeu a pena? Porque dinheiro compra conforto, compra liberdade, compra segurança, mas não compra paz. E talvez seja por isso que em alguns momentos Neymar parece dividido entre 2 mundos: o garoto apaixonado por futebol e o homem transformado em negócio bilionário. Só que, independentemente das críticas, existe algo impossível de negar. Neymar mudou o jogo para atletas brasileiros. Ele mostrou que um jogador não precisa depender apenas do salário dentro de campo. Mostrou que influência pode virar patrimônio, que imagem pode virar empresa, que fama, quando bem usada, pode criar riqueza por gerações. E isso inspira milhões de jovens pobres no Brasil. Meninos que hoje chutam bola em ruas simples, acreditando que podem mudar o destino da própria família. Porque, no fundo, essa nunca foi apenas a história de um jogador. Foi a história de sobrevivência. A história de um garoto que viu dificuldade cedo demais e decidiu nunca mais depender da sorte. Talvez por isso Neymar continue buscando tanto. Mais contratos, mais negócios, mais liberdade financeira. Quem nasceu com medo de faltar comida nunca esquece essa sensação. E talvez seja exatamente isso que moveu Neymar por trás de cada decisão milionária. Hoje ele pode entrar em mansões gigantescas, dirigir carros impossíveis e viajar pelo mundo inteiro. Mas dentro dele ainda existe o menino que precisava vencer. E talvez seja esse o verdadeiro segredo da fortuna dele. Não foi apenas talento. Foi medo. Medo de perder tudo. Medo de voltar para trás. Medo de depender de algo que podia acabar numa única lesão. Por isso, Neymar construiu um império fora do futebol. Porque no final das contas, os gols acabam. Os estádios silenciam, as torcidas mudam, o corpo envelhece, mas a inteligência financeira permanece. E quando o futebol terminar de vez, talvez muita gente finalmente entenda algo chocante. Neymar nunca esteve jogando apenas bola. Ele estava construindo liberdade, uma liberdade que poucos conseguem alcançar. E enquanto milhões discutiam os dribles, as quedas e as polêmicas, ele silenciosamente transformava fama em bilhões. Talvez seja por isso que Neymar continua sendo um dos nomes mais poderosos do Brasil. Não apenas pelo que fez em campo, mas pelo império que construiu fora dele. E no fim da noite, quando as luzes do estádio apagam e o barulho desaparece, sobra apenas a verdade. O menino pobre venceu o jogo mais difícil de todos.